Caros e caras, colegas da Liga Criminalista, aqui professor Fabrício, para falar um pouquinho sobre essa cena aqui que vocês já devem ter visto inúmeras vezes na internet, que é o golpe desferido com uma cadeira do candidato à Prefeitura de São Paulo da Atena no candidato Marçal. E a nossa análise aqui não será política, como é de hábito nós falamos aqui de tópicos jurídico-penais, por mais que seja politicamente um assunto interessante, imagina só se um alienígena chegasse no Brasil e perguntasse para nós quem são os nossos líderes, né? Leve-me ao seu líder, são esses aqui, os que discutem nossas ideias com esse nível de debate. Mas enfim, nossa análise aqui, ela é técnica e nós vamos falar sobre hipóteses sobre as quais estão sendo indagadas aí as condutas do candidato. Olha que interessante esse artigo aqui, pouco conhecido do Código Penal, ou pouco aplicado pelo menos, artigo 359-P. Olha o que diz esse dispositivo, que interessante. Restringir, impedir ou dificultar com o emprego de violência física, sexual ou psicológica o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, e a pena prevista para este tipo penal é de 3 a 6 anos de reclusão, além da pena correspondente à violência. Então é razoável aqui a pena, mas me parece um pouco difícil de se aplicar, até porque esse artigo depende das condições da pessoa, etnia, etc. Então é um pouco difícil, né? Impedir ou tentar impedir o exercício de direitos políticos, aqui nesse caso seria com base nessas características da vítima, então me parece não ser aplicável. Outro dispositivo que estão cogitando aqui, em especial aqueles que defendem o ponto de vista da vítima, né, do Marçal, seria uma tentativa de homicídio, 121, acumulado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Para tanto, aí teríamos que ter o dolo de homicídio, o animus decandi, ou pelo menos o dolo eventual, a assunção de um risco de tirar a vida ali do outro candidato. Me parece também um pouco fora aí dos contornos fáticos essa hipótese típica, tá? Outro dispositivo interessante aqui que poderia ser aplicável à espécie, e a notícia de que nós temos, uma notícia preliminar, é no sentido de que o Ministério Público Eleitoral está investigando possível crime eleitoral, seria a eventual aplicação do artigo 326 do Código Eleitoral brasileiro à espécie. E eu vou trazer para vocês também um tipo relativamente incomum, o que diz esse artigo 326. Me permitam a leitura. Injuriar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, que talvez seria o caso, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Mas vejam, detenção 6 meses, até 6 meses, pagamento de 30 a 60 dias multa. Mas olha só que interessante. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena se o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. E aí se discute até que ponto o candidato Marçal teria provocado o candidato da Atena. E, inciso 2, no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Mas Fabrício, foi uma agressão, não foi uma injúria. O que diz o parágrafo 2º desse mesmo dispositivo? Olha que interessante, é aquela figura da injúria real, né, traduzida aqui para o âmbito eleitoral. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou meio empregado, se considere aviltantes. Aí o dolo seria de, a meu ver, de humilhar, de aviltar ali o oponente. Pena 3 meses a 1 ano e dias multa, etc., além da pena correspondente da violência à violência prevista eventualmente no Código Penal. Então, há possibilidade de ter se configurado aqui esse crime eleitoral. Segundo consta, vai haver uma investigação nesse sentido, né, além de outras repercussões jurídicas possíveis. Agora, para a gente ir concluindo aqui, olha que interessante, talvez o mais comum aqui, ou o mais óbvio, né, seria o artigo 129 do Código Penal, que é o artigo referente justamente à lesão corporal, e aqui poder-se ia discutir, por exemplo, se trata de uma lesão grave, caso, via comprovação médico-legal, se tenha aí a contingência de o candidato Marçal ficar impedido de ocupar ali os seus afazeres, as suas ocupações, né, manter suas ocupações habituais por mais de 30 dias, depende de um laudo complementar a ser feito pela criminalística, pelo Instituto Médico Legal, mais precisamente, né, então lesão leve ou grave, né, seria talvez o caso, com a representação que me parece que já foi feita por parte da vítima. E também aqui na lesão corporal, algo interessante a se discutir que caberia talvez a atenuante da violenta emoção após a injusta provocação do candidato Marçal, que seria a vítima pelo menos deste golpe de cadeira, já que se discute também a possibilidade de o próprio candidato Marçal ter ali ofendido o candidato da Atena com as suas palavras que antecederam imediatamente este golpe. Então, a violenta emoção, e o Pablo Marçal é interessante, ele fala muito sobre inteligência emocional, e não é à toa que o Código Penal, por várias vezes, fala aqui das emoções. As emoções não excluem a imputabilidade penal. Por outro lado, em alguns momentos o Código Penal, no homicídio, na lesão corporal, própria atenuante genérica lá no artigo 65, fala que as emoções podem atenuar, podem mitigar a pena. Nesse caso da lesão corporal, é de 1/6 a 2/3, se não me engano, pode reduzir a pena. Então, são questões interessantes aí, do ponto de vista jurídico-penal, que, para nós aqui da Liga Criminalista, podem ser debatidas no âmbito técnico
técnico e não apenas político, ou moral, ou ético, ou o que seja. Então, Liga Criminalista, a gente se vê aqui nas próximas aulas e nas próximas intervenções. Até lá, abraços!